Gente, nos últimos dias, a minha filha estava doentinha e ela estava com a gripe forte, teve uma infecção no ouvido, né? Otite, ela já tem 9 anos. E ela, como sempre, uma grande professora em minha vida, minha filha, ela falou o seguinte pra mim: ela estava bem tristezinha, sentindo dor, e ela disse assim: Mãe, a vida é ruim. Eu tenho aqui em casa uma criança super feliz, assim, uma das crianças mais felizes que eu já conheci. E olha que eu lido com muitas crianças por ser professora, mas a minha filha, ela é extremamente feliz, ela é alto astral, ela é de bem com a vida, ela é sorridente. Então não foi uma fala, não é uma fala corriqueira, ela nunca tinha falado isso, tanto que na hora meu coração chegou a ficar apertado, mas eu sabia o motivo, né? Ela estava doentinha. E ela falou assim: a vida é ruim. Ela usou exatamente essas palavras. Eu consolei, conversei com ela e tudo mais, falei que aquilo iria passar. E depois aquilo ficou refletindo, né, na minha mente. E aí eu já tomei pensando na minha própria vida. Enquanto criança, né, ela não tem ainda, se bem que ela me ensina grandes lições, ela diz umas coisas assim que a gente percebe que vem do coração dela e que são ensinamentos mesmo. Porém, a forma que ela pensa, ainda, né, quando ela falou assim, a vida é ruim, ela não quis dizer mesmo que a vida dela estava ruim, mas como ela tem essa capacidade de estar muito presente, viver o presente, com base naquilo que ela estava vivendo atualmente, a vida dela realmente não estava muito boa, né? Ela poderia ser considerada uma vida ruim para o pensamentozinho dela, sentindo dor, não tá indo para a escola e tudo mais. Ela já está bem melhor, mas ainda está de atestado médico. E aí me fez pensar o seguinte: quantas vezes nós, adultos, que já processamos um pouco diferente as coisas, que não ficamos tão presentes e tudo mais, reclamamos por conta de um cenário atual. E o que é pior ainda, né? Muitas vezes não é bem lá o cenário atual mesmo inteiro. A gente olha uma partezinha do cenário, talvez aquela que esteja incomodando, que esteja nos fazendo sofrer, processos da vida, enfim. E aí nós temos a tendência a falar que a vida está ruim, ou dizer que as coisas não dão certo para nós. Enfim, focamos ali realmente naquele ponto e por conta de uma coisa. Gente, não estou diminuindo problemas, né, das pessoas, de você, talvez, e nem os meus, porque eu sei que muitas vezes parece realmente que a gente está passando por momentos muito ruins e são coisas que não parecem não ter saída, mas nós pegamos aquilo ali e aí transformamos em algo grandioso, né? Acho que nós damos muito palco para os problemas, que às vezes nem são problemas, mas nossa mente ela tem a mania de aumentar as coisas e tudo mais, e a gente também visualiza, né, com base nas nossas experiências, né, vividas. E aí nós temos essa mania de falar a vida está ruim, não com o jeitinho da minha filha que estava vivendo, ela sentiu aquilo porque ela estava no momento presente, e o momento presente estava horrível. Mas no nosso caso, a gente olha para um cenário, tudo bem que às vezes tem vários cenários dando ruim, mas vamos lá, vamos combinar, quanto mais a gente focar no que está dando ruim, mais coisas ruins, infelizmente, elas tendem a acontecer mesmo, e aí nós falamos que a vida está ruim. Então, eis um conselho, mais para mim, né? Em primeiro lugar para mim, porque eu fiquei pensando muito nisso, mas talvez sirva para você também. Que nós, quando passamos assim por dificuldades, né, momentos difíceis e tudo mais, a gente tem que pensar assim: não é que a vida está ruim, né? Tem ali algum ponto que está me fazendo sofrer e tal, mas nós temos que aprender a transmutar isso. E a forma como nós transmutamos não é também fingir que não está acontecendo, eu não sou a favor disso, acho que a gente tem que viver ali o processo, mas não se prender a ele. E acredito que quando você fale, quando a gente sente, quando a gente fala isso, que ai, tá tudo horrível, parece que eu não vou sair, eu tô no fundo do poço, né? E aí você não percebe quanta coisa boa, por mais simples que seja, mas tem tanta coisa boa acontecendo ao seu redor e você deixa de enxergar por focar só naquilo, né, que está te fazendo talvez sofrer, e a gente deixa de aproveitar e foca naquilo, e gente, vou falar para vocês, depois vem uma avalanche de coisas ruins por conta desse foco errado. Não é que a gente tem que ficar fingindo, tendo uma positividade tóxica, a vida tá horrível e eu tô aqui fingindo que tudo tá. Não é isso. Mas sempre tem algo bom
para que você se apegue. Se apegue não, para que você foque. Então eu sinto aquilo, né, aquele problema, choro, se tiver que chorar, reclamo, enfim. E aí depois eu começo, né, a olhar ali ao redor, a gente tem que fazer isso, né? Começar a olhar ao redor, agradecer pelas coisas. Um exemplo, ai, meu relacionamento tá ruim, mas aqui tô de barriguinha cheia, tenho um trabalho que é ok, tenho amigos que estão me apoiando. Olha quanta coisa boa. Mas a gente se apega lá no relacionamento ruim ou no trabalho que tá horrível, ou enfim, nas dificuldades financeiras, e a gente coloca isso lá no pedestal, e a gente fala que a nossa vida está uma, né? Enfim. Então, que nós possamos aprender, gente. Olha, a minha filha, ela me ensina demais. Para finalizar, eu gostaria de focar em outra coisa, mas que também tem a ver com o tema desse vídeo, que é o seguinte, às vezes nós reclamamos de determinada coisa ali que esteja ruim, e aí a gente esquece de mudar o padrão, a gente segue os padrões automáticos de pensamentos que nós temos, crenças e tudo mais, somos levados por esses padrões. E aí nós queremos que as coisas mudem, mas a gente não muda, a gente não dá um passinho diferente. E aí eu tive uma experiência muito legal essa semana, né? Que foi a seguinte, eu tô gravando esse vídeo no sábado e vou postar no sábado. E hoje mesmo, né? E aí eu normalmente estava gravando na quinta para postar na sexta, e eu tinha feito um acordo comigo mesma que eu iria ser constante. Eis que, né, quinta-feira foi feriado, e aí minha filha, como ficou doente, a semana foi muito bagunçada, eu estava muito cansada, porque ela ficou uma semana e meia nesse estado, né, dormindo pouco e tudo mais, e aí eu precisei dormir, falei que ia descansar e tudo mais. Falei assim, na sexta eu gravo, na sexta mesmo eu posto. Aí na sexta-feira eu recebi o convite para ir num show. E aí, o meu eu, né, que assim, o meu eu, que não é meu eu de verdade, né, mas meu eu aqui baseado nas crenças, que eu tanto me apego às vezes, eu pensei assim, não, eu tenho muita coisa pra fazer. Tenho várias coisas pra fazer, eu tenho que gravar vídeo, eu tenho umas coisas lá dos meus personalizados, eu tenho que descansar, eu tenho que arrumar a casa. Mas foi só por um segundo, dessa vez meu pensamento não ganhou. E depois eu falei, não, eu não acredito que eu tô focando nisso. Eu ainda tenho sábado, eu ainda tenho domingo para organizar as coisas. Eu preciso ser constante lá no canal sim, mas espera lá. Eu quero mudanças de paradigmas na minha vida, eu quero dar saltos de consciência. Então, como que eu vou continuar com as mesmas atitudes? Porque se você não ouviu outros vídeos aí eu falando que eu tenho dificuldade para descansar e também tenho dificuldade de me divertir. E eu tenho pedido muito para o universo que ele mande situações divertidas para mim, que eu me sinta bem, alegre, me divertindo, porque eu me sinto muito alegre arrumando casa. É verdade, gente, isso é verdade. Eu me sinto muito alegre trabalhando, e aí eu fico só pelo trabalho e esqueço de me divertir, de fluir com a vida e ter experiências diferentes. Pois bem, me arrumei, fui pro show, foi super divertido, e aí eu cheguei assim, eu vivi o presente, por muitos momentos eu estive bem presente lá, dancei um forró, e aí quando eu cheguei em casa, depois eu fui refletir e falei, olha, nossa, eu mudei total, um paradigma que está sendo modificado. Então é isso, às vezes a gente fica focando nas coisas ruins, falando que a nossa vida está horrível, sem olhar para o tanto de bênçãos que nós estamos recebendo. E também nós queremos um cenário novo, mas nós não queremos operar mudança. Aí fica esperando o quê? Que o universo vá lá e te coloque no cenário novo, assim, que você acesse uma consciência nova, mas sem fazer a sua parte, sem, né, dar o primeiro passo para ir alterando ali a sua realidade. Não dá, né, gente? Pensamento positivo é lindo, mas ele não muda as coisas, não. Muda o sentimento, tem que mudar o seu jeito de ser, jeito de ver as coisas, sair, ver o mundo, enfim. Quem diria que eu ia estar falando isso? Espero que eu continue assim. Espero que novas experiências cheguem e que eu continue a expandir minha consciência, que eu tô achando muito bom. Bom, desculpa, muitos devaneios nesse vídeo, gente. Eu começo a falar e aí eu falo de um assunto, depois eu vou pro outro, mas é assim que a minha mente funciona. Espero que fique claro e que de alguma forma possa te ajudar também. Até o próximo vídeo.